programa Refrão de hoje é diferente. É uma homenagem e também uma despedida da nossa editora e apresentadora Andréia Facina. Durante os últimos 3 anos, o programa Refrão contou com a harmonia, a intensidade, o ritmo da voz e a força da presença dela na frente das câmeras. Andréia regeu com maestria as entrevistas com diversos cantores e compositores brasileiros. Trouxe cultura e alegria para a programação da TV Justiça. Mas, infelizmente, nos deixou cedo demais. Perdemos a jornalista e musicista que contagiava a todos com uma risada inesquecível e um profissionalismo ímpar, que você confere agora, nos últimos programas desta temporada do Refrão, gravados pela nossa colega. Eles são multi-instrumentistas e fazem música eletrônica de repetição, chamado loop. No Refrão de hoje eu converso com o duo tartamudo Wilton Rossi e Zé Pedro Golo. Bem-vindos ao Refrão. Obrigado. Prazer. Bom, eu queria saber o que vocês faziam antes, qual a história de vocês na música. Wilton, você começa? Sim, eu comecei a tocar e logo no fim da adolescência eu tive minha primeira banda que chamava Divine. Durou muitos anos e essa banda, o Zé Pedro participou por um tempo. Tinha uma pegada mais rock, bem rock, assim, punk, pesado. E ao longo do tempo foi se tornando mais elaborado e entrando com novos elementos. O Zé Pedro começou com teclado e logo depois essa banda se desfez e alguns de nós formaram a Super Quadra, que é uma outra banda que já trazia um elemento mais eletrônico, que já tinha um certo prenúncio do que viria a ser o que a gente faz, assim, lá distante, né? Já tinha elementos de loop e tal. E então, assim, eu e o Zé Pedro já temos aí, sei lá, uns 20, 25 anos de trabalho juntos, assim, claro, com intervalos e tal. E Zé Pedro, você está no meio do cinema também, você é roteirista. Como é que é essa experiência? Eu comecei a trabalhar com cinema através da música também. Comecei a fazer música para curtas do Zé Eduardo Belmonte. Acabei trabalhando com ele nos primeiros longas dele, a gente fez diversos filmes juntos. E essa foi minha entrada assim, no audiovisual. Trabalhei muito com música, ainda trabalho. A gente fez recentemente a trilha sonora do longa Alemão 2, que tem muita música do Tartamudo. Tartamudo fez muita música especial para trilha. E aí tem outras parcerias também, de escrever o longa de estreia do Iberê com ele. E é um prazer fazer cinema, misturar cinema com música, é bom demais. Bom, agora vocês vão explicar, né, pra gente o que é o Tartamudo, né? Eu sei que tem um significado, o nome. E também essa música eletrônica, esse loop que vocês falam de música repetitiva, na verdade a repetição, né, da música. E também aí um toque experimental com vários elementos. Como é que é essa história? O Tartamudo é um nome que o Zé Pedro apareceu com ele, que é um nome muito adequado para o projeto, porque é um sinônimo em português, pouco comum, mas para gago, né? Então é a repetição em si, né? E a gente começou com a ideia do Tartamudo, com um projeto só de nós dois, com a base eletrônica, com a repetição. Isso foi a ideia fundamental, e daí veio a ideia do loop. A gente constrói as músicas todas sempre com loops. Eu não tenho, por exemplo, sou guitarrista normalmente, não toco uma música do começo ao fim. A gente toca um pedaço, aquilo é transformado em loop, a gente recorta e aquilo é repetido, eu faço uma outra camada com outra coisa, outra guitarra, outro som. Então, assim, acho que a gente
traz essa ênfase para esse elemento que é o elemento mais basilar da sonoridade do tartamudo, que é o loop. A gente começou com essa pegada de eletrônica com krautrock, onde o kraut era uma influência muito forte. Ken, Neu, Suicide, Kraftwerk também, dentro da música eletrônica e mais um monte de artistas. Mas muita coisa de juntar com o rock e a música eletrônica, levando para um lado que às vezes soa como uma coisa diferente do que é a influência, né? A gente tem que talvez seja um pouco da coisa que você falou do experimentalismo, sabe? A coisa da experiência do nosso processo de composição e de gravação e de arranjo faz com que nossas influências e o rumo que a gente está tomando vá para lugares inesperados às vezes. E você falou aí do Kraftwerk, né? Eles já faziam esse tipo de música nos anos 70, até antes, né? E assim, vocês acham que esse tipo de música ainda impacta as pessoas? Eu diria que, assim, até tem uma piada nossa entre amigos músicos, que Kraftwerk é mais influente que os Beatles, porque eles fundaram toda a música eletrônica que hoje foi sendo incorporada em outros gêneros musicais, inclusive o rock, né? Muitos artistas de carreira exclusivamente do rock foram agregando elementos de batida eletrônica e loops e tal. E só que eles faziam isso numa época que eles estavam construindo instrumentos, numa época assim rudimentar, digamos, em termos de tecnologia. E são pra gente, talvez em termos de música eletrônica, a influência maior pra gente, né? E, enfim, o que a gente faz hoje é um eco desse legado todo de música eletrônica, só que numa forma muito mais fácil, né? Inclusive o tartamudo, como surgiu uns poucos anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, não seria possível 15 anos atrás ou 20, quando a gente estava tocando, porque não existiam as tecnologias que a gente usa hoje. A facilidade de trabalhar no estúdio, que é aqui dentro de casa. Então, assim como o Kraftwerk tinha o estúdio deles lá, que só eles entravam, a gente tem o nosso estúdio aqui em casa e que dá muita liberdade para criar. E como vocês criam? Cara, a gente entra no estúdio, começa geralmente a fazer... Começa uma jam, que seria uma jam, assim, vamos tocar alguma coisa, o Wilton pensa num riff ou faz alguma linha no teclado. E a gente começa a gravar. Tem um lance interessante no nosso processo, que diferente das outras bandas que eu já tive, que a gente teve, onde a gente compõe a música, arranja e toca e depois grava, no Tartamudo não, a gente compõe e começa a gravar antes de arranjar. Então, geralmente é isso, a gente vai montando os loops, isso que o Wilton disse um pouco antes, da gente pegar, gravar um pedaço de uma guitarra, salva, em cima dela, começa a ouvir ela e grava uma outra coisa, e vai pensando qual é o rumo que aquela música pode tomar, montando as partes que a gente vai tocando individualmente. E antes da gente sair para o intervalo, eu queria entender quais são os tipos de instrumentos que vocês usam, quais os elementos também, porque eu sei que tem um pouco também de computação, né, de outros equipamentos eletrônicos que a gente desconhece. No geral, assim, eu toco os instrumentos de corda, né, guitarra e baixo, quando eu tenho baixo tocado mesmo. Toco muito teclado também. E o Zé Pedro cuida mais da parte rítmica, né? Ele é muito bom em elaborar bases percussivas, então usa bateria eletrônica, e ele trata os loops na nossa base, que é o Ableton Live. É um software muito comum hoje, que muita gente usa, é sensacional, tem, sei lá, 20 anos de estrada, e tudo que a gente faz é gravado, arranjado lá. Bom, a gente vai ter que fazer agora o intervalo, mas no próximo bloco eu quero falar de uma música que é inspirada num jogo de xadrez, né? É isso, primeira parada do refrão, já já a gente está de volta, fique com a gente.
De volta com o refrão, hoje eu converso com Du Tartamudos, multi-instrumentistas, Wilton Rossi e Zé Pedro Golo. Bom, vamos falar agora de xadrez, né? Vocês se inspiraram no jogo de xadrez para construir aí uma música, né? Counter Gambit. E eu queria que vocês me falassem como é que foi essa ideia e o clipe também que foi feito, que ficou incrível. Como é que surgiu Counter Gambit? Counter Gambit é uma linha de baixo sua, não é isso? Surge daí. Sim. É uma música dançante, é uma música de uma leva de música mais pop e mais dançante, que a gente fez usando uma controladora para esse programa que chama Ableton Live, que a gente usa. A gente controla ele com um aplicativo, com uma controladora que chama Push. E ela tem um tabuleiro que ela tem 64 pads que parecem um tabuleiro de xadrez. Daí a gente ficou com a ideia de fazer um vídeo para ela fazendo uma partida de xadrez em cima dessa controladora. E o legal é que a gente, de fato, faz uma partida de xadrez. A gente se inspirou naquela partida célebre que o Kasparov perdeu pela primeira vez para um computador, o IBM. Como chama? Deep Blue. Deep Blue, E a gente reproduz a partida inteira. Né? Então, assim, o Zé Pedro faz o cara que opera o computador, então ele está tranquilo. E eu faço o Kasparov ficando nervoso. Porque acaba que ele perde, assim, ele fica chocado com aquela experiência, né? E também tem uma outra coisa por trás aí que fica mais clara na capinha que a gente usou para esse single, que é uma peça de xadrez desenhada pelo Man Ray, que é um artista modernista que circulou com o pessoal da Europa lá, Picasso, esses caras. Um grande fotógrafo, desenhou esse set de peças. E ele era muito amigo do Duchamp, que é um artista que a gente gosta muito, e os dois jogavam xadrez. Então a gente curtiu aquela brincadeira de se imaginar como dois artistas jogando xadrez. Bom, e inclusive esse desafio que o Kasparov fez em relação ao computador da IBM, na verdade, acaba meio que levando para os tempos de hoje, né? O nosso desafio com as máquinas eletrônicas. Vocês têm esse eco porque vocês trabalham com esses elementos. Vocês acham que a música caminha para essa evolução? Os computadores fazendo as músicas e de uma certa maneira interagindo aí com o ser humano? Cara, sim, acredito que sim. No nosso trabalho, por exemplo, o computador é uma ferramenta indispensável quase. Mesmo quando a gente não usa o computador como a gente entende o computador, a gente usa sequenciadores que são memórias dentro da máquina, dizendo o que a máquina tem que tocar. O que a gente faz, o que a gente faz assim, ainda é dizer o que a máquina vai fazer. Eu acredito que a máquina vai acabar fazendo sozinha. Nem precisa de tanta inteligência assim para o nosso som, eu acho que ele já ia entender como é que funciona e tal. Mas é verdade, a gente usa, por exemplo, uma ferramenta muito boa que é um arpegiador. É uma coisa que está dentro da máquina e que a gente usa para fazer, mas que na verdade quem está tocando, grande parte do que você ouve é a própria máquina. Eu acho também assim que a arte só existe mesmo quando tem uma pessoa por trás, né? Porque aí precisa do humano para estar ali, né? Mas isso que o Zé Pedro falou é muito interessante, porque o nosso trabalho é claramente uma simbiose, homem e máquina, que aí, voltando ao Kraftwerk, a gente traz esse legado também, né? Man Machine. Então a gente trabalha, nós somos muito intuitivos, não temos técnica, assim, não somos músicos formados, mas a gente pega qualquer aparelho que surge ali, a gente começa a mexer e começa a tirar sons e trabalhamos nessa criação. Então aí eu acho que o que vai determinar a obra em si é a decisão do artista, que somos nós, no caso. A gente vai dizer se o que o computador gerou realmente é música pra gente, né? Então, aquilo que eu estava falando para você um pouco antes, o que a gente faz de certa maneira, uma escultura musical. A gente cria elementos, vai acumulando e depois vai desbastando aquele monte de formas até chegar na paisagem sonora que a gente quer.
Agora, falando de parceiros de carne e osso, né? Eu sei que vocês têm uns parceiros incríveis, incluindo aí o Edgar Escandurra, que é guitarrista do Ira, e fazem releituras, né, de clássicos. Gangue 90 foi a parceria que vocês fizeram junto com ele. Como é que foi trabalhar com ele e vocês fizeram um show também? Foi incrível, assim, eu até acho engraçado porque a aproximação aconteceu pela forma como as pessoas se comunicam hoje, que é com rede social, né? Assim, eu não teria chegado nele 10 anos atrás, talvez. Eu cheguei nele pelo Instagram. Que legal! O Edgar estava vendendo guitarras dele, eu me interessei por uma e comprei a guitarra e começou a surgir um contato aí, né? E aí eu propus a ele que a gente fizesse um trabalho junto que resgatasse o projeto eletrônico dele, que é o Benzina. E ele foi um cara incrível, veio para cá, ficou na minha casa uma semana. A gente trabalhou em 8 músicas, né, Zé? 8 músicas. E que a gente pretende ao longo dos próximos meses elaborar e formatar e provavelmente vai virar um álbum do Benzina. A gente se deu muito bem com ele dentro do estúdio. Isso foi muito legal. Aqui, essa semana que a gente passou aqui e fez essas 8 músicas, a gente se deu super bem. E aí já tinha os 2 shows marcados, o show dele que a gente já pretendia fazer uma participação, e tinha o nosso show, o nosso disco, onde também seria legal que ele tocasse, até porque tem a Gangue 90, a música que a gente toca com ele da Gangue 90. E foi muito legal. Convite ao Prazer, né? Convite ao Prazer, Convite ao Prazer. Uma música do Gangue 90 que o Escandurra toca guitarra e a Tassiana Barros canta, que era da banda do Gangue 90, original. Maravilhosa. E ela canta. E a gente teve essa participação dele aqui, esses shows, e foi muito legal tocar com ele também no show, foi muito, muito bacana. É um cara excelente, ele entende muito a música eletrônica, ele entende muito como é que funciona a música eletrônica, tem uma mudança, ela tem umas mudanças bem sutis e ele entende muito isso. E ele é um cara aberto, né, a novas experiências, o que é muito legal. Sim, muito musical, muito musical. O que você traz para ele desenvolve. E foi muito interessante, foi muito enriquecedor para o nosso show ele ter tocado com a gente e foi muito enriquecedor para o show dele a gente tocar também. Quando a gente tocou, o show deu uma crescida assim que ficou bem legal, foi muito legal. Acho que foi uma parceria que esse material que a gente gravou aqui vai ficar bem interessante. Bom, próximo bloco a gente vai falar sobre loops a loops, a loops, a loops, a loop. Quantos loops mais vierem, vocês vão contar pra gente. Mais uma parada do refrão, já já a gente está de volta, fique com a gente. De volta com o refrão, hoje eu converso com os multi-instrumentistas Wilton Rossi e Zé Pedro Golo, eles são do Tartamudo. Bom, falando aqui sobre o novo álbum, né? Loops a loops, a loops, a loop, é a palavra com vocês e está inspirado numa artista modernista, é isso? Sim, sim. É um trocadilho que, na verdade, não é exatamente original, né? Com um verso famoso da Gertrude Stein, que é uma escritora afiliada a Picasso, Hemingway, essas figuras do modernismo na Europa, né? E ela escreveu A Rose is a Rose is a Rose, que é uma construção, assim, que te impacta. Você fala, como assim, uma rosa é uma rosa é uma rosa? E o grande lance dessa ideia, desse verso, que é o mais famoso dela,
é que esse verso traz significado de novo para alguma coisa que sofreu uma exaustão simbólica. Né? O que é uma rosa? Tão falada ao longo de séculos que ela perde o significado. A rosa não é nada. Mas quando você diz que uma rosa é uma rosa é uma rosa, aí você olha de novo aquela rosa e ela é novamente a rosa. E o que a gente faz é brincar com essa ideia, trazendo a ênfase para o loop. Né? A loop is a loop is a loop. É um elemento tão comum na música hoje, a música eletrônica trabalha com isso, e muitos artistas trabalham com isso, mas a gente quer trazer como algo realmente crucial para o nosso som. Não é só um recurso, é o recurso para a gente. Né? O loop é a fonte de onde sai o nosso som. E nessa história toda também tem um single, né, ainda revisitado, aí de uma música do Guilherme Arantes que ficou incrível. Eu queria que vocês falassem dessa reconstrução, né, e com o olhar da música eletrônica. A gente gosta de fazer covers de outros artistas. A gente já lançou Tudo, 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 do Caetano Veloso. E aí nesse disco a gente está fazendo o Convite ao Prazer, da Gangue 90, e Êxtase, do Guilherme Arantes, que é uma música que acho que o Wilton trouxe, não foi? Foi. E a gente, uma música muito famosa dele, acho que todo mundo conhece e canta, né? Assim, é uma música muito de rádio. E aí a gente começou a trabalhar ela com uma pegada bem de ninar. A gente tentou fazer uma coisa bem calma, uma música mais lenta do que geralmente nossas músicas são. E a gente esticou isso ainda mais e fez uma música bem calminha com a Mila Fá cantando, que é uma cantora aqui de Brasília com quem o Wilton já teve um outro projeto. Espero que a música que eu canto agora possa expressar o meu súbito amor. A gente pautou a música pelo que ela podia trazer, né? E foi bonito, foi um trabalho bem lindo mesmo. Acho que aí traz um elemento que a gente não menciona muito, mas que é o ambient, né? A música ambient, que pra gente também é muito importante. Brian Eno é uma das figuras importantes demais pra gente ao longo da nossa carreira inteira. E essa música tem um claro flerte com a música ambient. É bem suave, como você disse, uma música que fecha o nosso trabalho de uma maneira bem suave, falando de amor. Então, e aí você estava falando das participações especiais, eu queria saber, nesse disco vocês têm participações de outros músicos, né? E isso acabou também dando essa enriquecida no trabalho, né? Quer falar deles? Isso é bem interessante pra gente, porque a gente é muito autossuficiente no que a gente faz. A gente consegue gravar sozinho, compor, arranjar, produzir, fazer tudo. Então, quando a gente traz alguém de fora, a gente está abrindo para receber coisas que são muito, muito ricas para o que a gente vai fazer. E acaba que essas colaborações vão mudando a direção de onde a gente está indo. Isso começou com as vozes, né? Começou com gravações com colegas cantores daqui, coisas que a gente talvez não tenha nem lançado ainda. E está vindo para... No disco a gente teve... Falando especialmente do disco que a gente está lançando, a gente teve... a gente já falou do Escandurra e já falou da Tassiana, que cantou bem demais o Convite ao Prazer. Ela trouxe uma pegada visceral, assim, uma coisa completamente diferente do que a Mila Fá faz em Êxtase. Uma né? coisa de paixão, né? Ela trouxe uma coisa mais forte, mais bruta, assim. A gente tem o Kelton fazendo essas vocalizações que deram sei lá, conseguiu dar um sentido final à música, que foi muito legal. E a gente tem o Café, Carlos Café. Carlos Café toca gaita numa música que chama Intruso. É a música que abre o que seria o lado B do disco, quando o disco começa a ficar mais lento. E foi muito legal. Para o Café a gente fez uma base e ele ficou viajando em cima da coisa. Foi bem legal. E aí é isso, assim, a pessoa traz um olhar para a música que a gente está fazendo que mostra para a gente um novo jeito de encarar aquele trabalho. E é muito enriquecedor. Jair Marcos, do Fellini,
guitarrista do Fellini, claro, quem trouxe foi o Wilton. E gravou umas guitarras muito interessantes, umas coisas totalmente diferentes do que a gente faz também. Como é que faz show com todos esses instrumentos, com computador? Como é que faz? Isso é interessante também de pensar, porque a gente sabe, a música eletrônica, normalmente, é estritamente eletrônica, o cara vai reproduzir no palco basicamente o que você ouve na gravação, né? Agora, para a gente, o pressuposto é claro que isso não vai acontecer. Então, quando a gente leva para o palco, a música fatalmente vai ser transformada em alguma outra coisa. Existe algum grau de improviso ali, existe algum grau de supressão de elementos e acréscimo de outros. Então, assim, ao vivo a música normalmente toma formas inesperadas. Então, para a gente, é sempre muito interessante pensar em tocar ao vivo. A gente gostaria de ter feito mais, agora com a pandemia foi impossível, né? No período que a gente estava com o trabalho maduro para tocar, não tinha palco, né? Agora as coisas estão abrindo, a gente está com muitas ideias de fazer mais shows. Bom, e para onde que vai essa experimentação toda do Tartamudo? Encerrando agora o programa, e uma mensagem aí de vocês. Olha, eu acho que a gente vai ampliar cada vez mais as nossas curiosidades. Eu acho que o que move muita gente é a curiosidade com a música. Pode se parecer para quem ouve que a gente só ouve rock e música eletrônica, mas não é verdade. Tanto eu como o Zé Pedro, a gente tem uma base muito, muito grande de música brasileira. A gente até usa a ideia do cover como um exercício para mostrar, olha só o que a gente pode fazer com uma música que a gente gosta, que não tem nada a ver com o que a gente faz, né? Então a gente tem outras ideias, outros covers, outros parceiros que não são nem do rock, nem da música eletrônica. Então acho que a gente vai gravar cada vez mais com mais gente e conquistar o mundo. A gente tem também, acho que se encaixa nisso, nisso da megalomania, da nossa ambição, são trabalhos que não são simplesmente musicais, como a trilha sonora, né, que é uma coisa audiovisual. A gente tem algumas ideias que envolvem galerias de arte, envolvem um show, instalação. A gente também tem um outro lado de um trabalho que envolve uma instalação sonora com várias caixas de som. Então a gente também tem a gente tem a desenvolver várias ideias que vão extrapolar um pouco a coisa da banda e que vão trazer parceiros mais variados ainda, mas espero abrir mais a cabeça com gente doidona. Bom, Wilton, Zé Pedro, obrigada pela entrevista e muito sucesso nessa aventura de vocês. Valeu, obrigado você. É isso, gente. Refrão fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça, também no nosso canal no YouTube e no Instagram. Semana que vem tem mais Refrão. Eu te espero e vocês ficam agora com um som experimental, o loop do Tartamudo. Tchau!